Olá, galera. Olá, pessoal. Estão bem? Espero que estejam bem, que queiram participar dessa nossa primeira aula aqui no canal Roniérica Lima. Esses vídeos são para ajudar vocês a compreender melhor os conteúdos e para estudar, revisar sobre as aulas. Então, nossa primeira aula de hoje, a gente vai estar vendo assuntos tanto de biologia quanto de química. Biologia do segundo ano e química do primeiro ano e do terceiro ano do ensino médio. A primeira aula de hoje, essa nossa aula, será sobre misturas. Depois, a nossa próxima aula será sobre processos de separação das misturas. Mas antes que a gente comece a falar sobre misturas, a gente tem que falar um pouquinho sobre sistemas. E o que vem a ser sistemas? Os sistemas são constituídos por apenas um tipo de molécula. E o que são moléculas? Então, eu vou utilizar muitas vezes folhas para explicar melhor a vocês sobre o assunto que a gente está estudando. Então, antes da gente estudar molécula, nós temos que estudar os átomos. Então, aqui eu tenho um átomo do elemento nitrogênio. Certo? Eu tenho um N maiúsculo, né? Que representa o nitrogênio. Não liguem com a letra, o importante é aprender. Elemento nitrogênio, ok? Esse elemento nitrogênio e outros elementos nitrogênio, eles podem formar moléculas. Então, o elemento nitrogênio é representado pela letra maiúscula N, ok? Eu tenho outro elemento químico, o oxigênio, que é representado pela letra maiúscula O. Esses dois elementos químicos, eles podem formar moléculas. Por exemplo, o nitrogênio, se ele adiciona-se a ele mais um átomo, que aqui quando eu tinha o N sozinho, ele era o elemento, um átomo do elemento nitrogênio. Como aqui, ó, eu tenho um O, que é um elemento químico oxigênio, mas quando ele está sozinho, ele representa o átomo, um átomo do elemento oxigênio. Quando esse oxigênio se junta a outro átomo de oxigênio, ele vai formar o O2, que é o famoso gás oxigênio. Quando eu tenho isso aqui separadamente, eu tenho átomos. Um átomo, outro átomo. Quando esses dois átomos se juntam, eles irão formar uma molécula. Então, por que a gente está estudando átomo? Por que a gente está estudando molécula? Porque os átomos e as moléculas vão fazer o processo de estudo nosso, que são as misturas. Então, a gente estava falando em sistemas no início. Os sistemas são constituídos por apenas uma molécula. Então, eu tenho o elemento nitrogênio formando a molécula N2, certo? E eu tenho o elemento oxigênio que se juntou com outro oxigênio e está formando a molécula de gás oxigênio. Isso aqui, portanto, é um sistema. Só que aí a gente vai estudar dentro do sistema dois tipos de substâncias. As chamadas substâncias simples e as chamadas substâncias compostas. As substâncias simples, gente, vão ser aquelas formadas por somente um elemento químico. Um elemento. Como eu tenho aqui, ó. Nós temos aqui o elemento nitrogênio, certo? É um elemento só, é só o nitrogênio. Então, aqui eu tenho uma substância simples. Aqui eu tenho o oxigênio, que é somente um elemento químico também. Então, também é uma substância simples, certo? Agora, a gente vai falar sobre as substâncias compostas. Substâncias compostas vão ser aquelas que apresentam dois ou mais
elementos. Então, por exemplo, nós temos a água, H2O. Nesse H2O, nós vamos ter 2 átomos de hidrogênio, do elemento hidrogênio, e um átomo do elemento oxigênio. Então, nós temos aqui 2 elementos químicos. Com esses 2 elementos químicos, nós formamos uma substância composta, certo? E também uma molécula, né? O H2O é uma molécula, tá certo? Vamos ver outro exemplo de substância composta. Nós temos o CH4. O CH4 é o gás metano, certo? Um gás que participa aí de muitos processos na natureza. Um gás liberado e é considerado um gás poluente, tá certo? E a gente vai observar que nesse gás metano, na molécula, a fórmula molecular dele, nós temos um átomo de carbono. Ô, professora, por que que eu sei que é um átomo de carbono? Porque ele só aparece uma vez aqui, ó. Eu não tenho nenhum número, como eu tenho aqui no hidrogênio, aqui eu tenho 2 átomos, está indicando aqui que são 2. Esse oxigênio aqui, tá só ele aparecendo, é como X em matemática. X em matemática vale quanto? Vale 1. Então, cada elemento que aparece sozinho, sem um número, ele também vale 1. Então, aqui eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Eu tenho 2 elementos químicos. Portanto, eu também tenho uma substância composta. Vamos ver outro exemplo de substância composta. H2SO4, ácido sulfúrico, certo? Esse ácido sulfúrico, percebam que ele apresenta 2 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, no caso, ele vai ter no total 7 átomos. E quantos elementos nós temos? 3 elementos químicos. Então, as substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Se aqui nós temos 3, se aqui nós temos 2, se aqui nós temos 2, essa substância é considerada composta. Vamos voltar um pouquinho na substância simples. Ô, professora, aqui não seria composta, não. Não seria composta porque nós temos um único elemento químico, que é o oxigênio. Aqui não seria composta porque nós temos um único elemento químico, que é o nitrogênio, certo? Se por acaso eu coloco aqui o sódio, Na2, certo? O que é que a gente vai perceber? Isso aqui é um elemento químico só, é o sódio. Como é que eu sei quantos elementos químicos eu vou ter? Aí o pessoal lá do 6º ano está estudando isso agora, o pessoal do 9º ano também está dando uma estudada nisso. Eu sei que é um elemento químico só porque tem uma letra maiúscula só. Essa outra letra que aparece, ela vem ajudar a formar o elemento, a dar o símbolo do elemento. Porque se aqui fosse só N, seria nitrogênio, tá certo? Vamos continuar. Então, estudamos o que é substância simples e o que é substância composta. A gente vai observar o seguinte, que dentro do sistema vão existir moléculas, como nós já estudamos, e essas moléculas, elas vão poder formar, misturas. Essas misturas, elas são formadas a partir de átomos, de moléculas, que podem vir juntas ou separadas. No caso aí, a gente vai ter, por exemplo, o elemento, deixa eu usar outra canetinha, o elemento nitrogênio. Ó, gente, desculpa aí que é porque eu tô ainda aprendendo a mexer no negócio, tá certo? Tudo é iniciante. Nitrogênio mais, por exemplo, o gás oxigênio e mais o gás metano, CH4. Juntando essas três, né, um elemento, ou desculpa, um átomo, uma substância, ou uma molécula, desculpa. Nós vamos falar agora sobre substância
pura. Certo? O que vem a ser uma substância pura? Quando eu coloco dentro de um recipiente várias moléculas de um mesmo elemento químico, por exemplo, O2, 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 dentro de um recipiente, sempre uma mesma substância dentro de um recipiente, eu vou considerar como um sistema puro de substância simples, certo? Quando eu coloco dentro de um recipiente somente CH4, CH4 que é o gás metano, CH4, o que eu vou observar? Eu tenho aqui uma substância pura, porque é formada somente por um tipo de molécula, tá certo? Só que é substância pura composta. Então, eu tenho uma substância pura simples e eu tenho uma substância simples, ou tenho uma substância pura composta. Cuidado para não confundir, certo? Então, substância pura simples, substância pura composta. Ok, gente? Deu para entender? Outra característica da substância pura é que ela vai ter propriedades bem definidas. E o que vão ser essas propriedades? Vão ser principalmente ponto de ebulição próprios e determinados, eles não vão mudar naquela substância que a gente está falando, e o ponto de fusão, que também vai ser o mesmo. O exemplo que a gente vai ter, para poder estudar essa parte agora de substância pura, a gente vai ter a água, né? A água ela vai apresentar como ponto de ebulição 100 graus Celsius, 100 graus Celsius, e esse valor não vai mudar, seja pressão atmosférica 1 atm ou mais, ela não muda, ou menos, tá certo? E o seu ponto de fusão vai ser 0 graus Celsius. Relembrando os estados, as mudanças de estado físico da matéria, ponto de ebulição 100 graus Celsius é quando a matéria, no caso aqui a água, ela sai do estado líquido e passa para o estado gasoso. É o processo, a mudança de estado físico chamada de ebulição. Ponto de fusão vai ser um valor, né, uma temperatura em que a água, que é o que a gente tá estudando, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. É a temperatura que ela vai mudar do sólido para o líquido. Ponto de ebulição da água é a temperatura em que ela vai começar a sair do estado líquido para o estado gasoso, a partir dos 100 graus Celsius. Tá certo, pessoal? Então, substância pura, ela vai ter como uma característica, vai ter características próprias e vai ter propriedades específicas bem definidas. Ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Deu para entender? Vamos continuar. Então, vou fazer aqui um desenho esquematizando o que a gente estudou até agora, né? Estudamos sistemas, mas dentro desses sistemas, nós estudamos materiais. Esses materiais, eles vão formar mistura de substâncias. Mistura de substâncias, vou aqui abreviar, senão não dá, tá certo? E esses materiais também vão formar substâncias puras. Essas substâncias puras vão formar o que a gente viu agora um pouquinho atrás, substâncias compostas, CH4, que foi o exemplo que nós vimos, e vão formar substâncias simples.
essas substâncias simples, como o oxigênio, como o gás nitrogênio, o cloro, o gás cloro, são substâncias simples, certo? Essas substâncias simples, deixa eu colocar outra caneta, essas substâncias simples vão formar substâncias atômicas. E o que vão ser substâncias atômicas? Substâncias atômicas vão ser os átomos. Então, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Lembra lá no início, né? Que eu coloquei oxigênio, 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 como a gente tem aqui, ó. Deixa eu voltar com a folhinha. A gente tem aqui elemento oxigênio, certo? No caso, uma substância atômica. E tem as substâncias moleculares, que no caso aqui é quando se forma uma molécula, tá bom? Aí a gente vai observar o quê? Substâncias atômicas. E a gente vai ter também as substâncias moleculares. Que é, por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio, o gás oxigênio, certo? Então, essa parte aí foi o que a gente entendeu um pouquinho, né? Pra gente entender um pouquinho o que é substância pura, ok? Agora, nós iremos falar sobre mistura, que é o tema do nosso assunto. Mas, para a gente poder falar sobre mistura, a gente teve que falar um pouquinho sobre substância pura. Então, o que vai ser a mistura? A mistura, ela vai apresentar, né? A gente viu que substância pura, ela não varia o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Mas as misturas, elas têm como características ter o ponto de ebulição, desculpa aqui, e ponto de fusão que variam. Então, se eu chegar para vocês e perguntar qual é a diferença entre uma mistura e uma substância pura, vocês vão dizer que a substância pura, ela tem propriedades específicas. Essas propriedades, elas não mudam. Um exemplo dessas propriedades, no caso, vai ser o ponto de efusão e o ponto de ebulição. Já as misturas, elas vão ter como diferença ponto de ebulição e ponto de fusão, que vão variar. Outra característica das misturas é que elas são formadas por duas ou mais substâncias puras. Duas ou mais substâncias puras, certo? Aí a gente vai observar assim, essas misturas, elas vão ser divididas em dois tipos, né? Vocês já sabem muito bem, já estão no primeiro ano, já sabem que as misturas, elas são divididas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Nós vamos falar agora das misturas homogêneas. Como é que essas misturas se comportam? Mas para a gente falar em mistura homogênea, a gente vai ter que entender antes o que é uma característica que existe nas misturas, que é chamado de fases, certo? Então, na mistura homogênea e na mistura heterogênea, eu vou ter fases. O que vão ser fases? Vão ser porções de um sistema. Aí a gente vai observar o seguinte, o que vai diferenciar basicamente uma mistura homogênea
de uma mistura heterogênea, vai ser a quantidade de fases que essas misturas vão apresentar. Então, o que é que a gente precisa saber? Que nas misturas homogêneas, a gente vai ter uma característica que a gente vai observar. Bem, pessoal, para que a gente estude na prática o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea e o que são as fases, eu trouxe aqui uns experimentos bem simples, só para a gente fazer e mostrar a vocês e a gente relembrar o que são as misturas homogêneas e o que são as misturas heterogêneas, certo? Então, vamos lá, começando com a mistura homogênea. Eu tenho aqui um recipiente, um becker, e aí eu vou adicionar esse becker um pouco de água, ok? E agora eu vou adicionar ao becker um pouco de álcool, 54%, certo? Desculpa, 46%. Vou adicionar o álcool. E se vocês perceberem, o que é que vai estar acontecendo aqui? Eu visualizo uma coisa só. O que eu visualizo é o que a gente chama de fase, né? Então, a porção uniforme. Eu vejo uma coisa só, ok? Se eu pegar esse álcool misturado com água e a ele adicionar uma colher de sal, que é sal de cozinha, vou adicionar a colher de sal. Vou misturar aqui essa água com esse álcool e com o sal. Percebam que, com o passar do tempo, a gente visualiza somente uma fase, tá uniforme. Uma coisa que vocês devem prestar atenção é que a gente não vai confundir fase com componente. Aqui nós temos 3 componentes. No caso foi a água, o sal e o álcool. São 3 componentes. Mas nós visualizamos um composto só. Visualizamos uma fase só. Então, isso aqui é uma mistura homogênea. Também considerada monofásica. O que a gente tem aqui é monofásica. Por quê? Porque nós vemos uma coisa só, uma fase somente, certo? Isso aí é o que a gente pode falar, né? Mistura homogênea. Outros exemplos de mistura homogênea: água do mar, né? Água com sal, água com açúcar. A gente vai ter outro exemplo de mistura homogênea, os gases no ar, né? O ar é considerado a mistura homogênea. Vamos agora falar sobre misturas heterogêneas. Voltei com o copo com água, né? A gente improvisa, tá certo? Então, um copo com água. E eu tenho aqui um recipientezinho com óleo. E aí eu vou fazer essa mistura entre água e óleo, que todo mundo sabe que vai ser uma mistura, no caso, heterogênea, tá certo? Aí eu vou colocar aqui para ficar mais interessante, um corantezinho, certo? E vou colocar nesse corantezinho, nessa água, um corantezinho, colocar um corante verde, certo? Vou dissolver esse corante verde em água. A água ficou verde, só para dar um tchan, né? Só para dar um aspecto legal. Barulhinho aí, interessante. E agora eu vou adicionar o óleo, certo? Dá um aspecto, um visual bem legal, né? E a gente vê que
água e óleo não se misturam por conta da polaridade dos átomos. Depois a gente vai ter uma aula sobre isso, né? Nesse primeiro momento a aula é sobre misturas. Então nós temos aqui uma mistura, no caso, heterogênea. E aí eu pergunto a vocês, quantas fases nós temos nessa mistura? Quantas fases nós temos nessa mistura? Fase, lembrando, é aquilo que a gente pode ver. Então, nós visualizamos a água com corante e visualizamos o óleo. Então, nesse caso, nós temos duas fases, certo? No caso, como são duas fases, esse sistema, ele é considerado bifásico, duas fases. Agora eu vou colocar nessa mistura aí, certo? Um pouquinho de álcool também com corante, certo? O álcool com corante. Pra gente ver o que é que acontece. Era para eu ter misturado mais lentamente, só que por conta da pressa. A gente percebe aqui agora, ó, que nós temos se formando três fases, certo? A água, o álcool e o óleo. O que a gente pode perceber? Nesse caso que nós temos aqui, nós temos três fases. Então, quando uma mistura heterogênea ela tem três fases, ela pode ser chamada de trifásica. Ok, pessoal? Trifásica. Vamos ver. Deixa eu só separar aqui. Voltando agora, tudo limpinho, né? Então, veja só. A gente está estudando as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. A mistura heterogênea que nós montamos, foi água, corante, óleo e álcool. Quantos componentes nós temos? Na mistura que nós fizemos, nós tivemos 4 componentes. E quantas fases nós tivemos? Cuidado para não confundir. Fase é uma coisa, componente é outra coisa. Nós tivemos 3 fases. Podemos observar cada uma separadamente. Então, esse sistema foi um sistema trifásico, certo? Uma mistura heterogênea trifásica. E no caso das misturas homogêneas, elas sempre vão ser monofásicas, vão ter uma fase só. A gente agora vai falar um pouquinho sobre os tipos de misturas conhecidos como dispersões. Ah, professora, tem um novo tipo de mistura agora? Não. Dentro da mistura homogênea e heterogênea, existe a chamada dispersão ou dispersões. E nós vamos estudar os tipos de dispersões. Então, as dispersões, elas podem ser divididas em solução. Desculpa aí as canetinhas, não peguei o jeito. Solução, ela pode ser considerada dispersão coloidal. Isso vocês vão estudar no segundo ano, tá certo? Do ensino médio, mas aí como a gente está estudando misturas, é bom que a gente fale, porque pode aparecer lá uma questão que fale sobre mistura, dispersão coloidal, e você vai ficar voando. E suspensão. Então, existem, basicamente, 3 tipos de dispersões. Solução, dispersão coloidal e suspensão. O que vai ser a solução? A solução sempre vai ser uma mistura homogênea. Isso é um conteúdo do segundo ano, mas que a gente precisa saber já de agora. Sempre vai ser uma mistura homogênea. Certo? Essa mistura homogênea, ela é menor
que 1 nanômetro. Ou seja, ao microscópio não dá para a gente conseguir saber quantas substâncias tem ali, a não ser que a gente veja, claro, a gente saiba, a gente monte, tá certo? Mas a proporção dela, o tamanho dela é de 1 nanômetro. Já na dispersão coloidal, a gente vai ter uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Nesse caso, o tamanho das moléculas, elas vão variar entre 1 nanômetro a 1000 nanômetros. No caso, ela é heterogênea, mas visualmente, sem o uso do microscópio, fica complicado a gente saber se é heterogêneo ou se é homogêneo. Como exemplo de dispersão coloidal, nós vamos ter o sangue, nós vamos ter, por exemplo, a maionese, nós vamos ter, por exemplo, a gelatina, que observando elas ao microscópio, dá para a gente ver que são misturas heterogêneas. Mas observando a olho nu, a gente não tem condições de dizer se são homogêneas ou se são heterogêneas, certo? E no caso, a suspensão vão ser misturas heterogêneas, em que a gente possa olhar e que a gente já diga, ela é heterogênea, eu tenho 2 fases nela, eu tenho 3 fases, eu tenho 4 fases. Então, solução é a mistura considerada a mistura homogênea verdadeira, certo? Dispersão coloidal, heterogênea, mas que visualmente a gente vê homogênea, e suspensão é a mistura heterogênea que a gente está acostumado a visualizar, certo? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre misturas, umas misturas que são importantes. Por exemplo, a mistura entre os gases. Toda vez que tiver mistura entre gases, essa mistura, ela será uma mistura homogênea. Os gases não se misturam heterogeneamente, eles se misturam homogeneamente, tá certo? Então, toda vez que a mistura for lá um gás, por exemplo, CO2 com O2, vai ser uma mistura o quê? Vai ser uma mistura homogênea, tá certo? Toda vez que envolver gases, a mistura será homogênea, ok? Aí a gente vai observar o seguinte, quando essa mistura for, por exemplo, que às vezes cai muito em provas de vestibulares, granito. O granito é uma rocha, né? Ah, professora, eu não sei que rocha é essa. Então, quando a gente olha para um calçamento, o calçamento ele é feito de granito. O granito é formado por 3 minérios. A mica, o quartzo e o feldespato. Se você observar atentamente uma pedra, né, uma rocha, um pedaço de granito, você vai perceber que tem 3 cores diferentes ali. Então, nós temos, no caso, uma mistura heterogênea com 3 fases, 3 componentes e 3 fases. Então, se ligue aí, apareceu granito, você já coloca lá a mistura heterogênea, ok? E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as soluções, né? Soluções, elas são, deixa eu colocar aqui outra folha. Soluções. As soluções, elas vão ser formadas por soluto e por um solvente. Antigamente, antes de eu estudar melhor química, na minha cabeça, o soluto seria sempre sólido e o solvente seria sempre líquido. Mas eu pude perceber que existem soluções de sólido com sólido e líquido com líquido. E líquido com sólido, certo?
Então, essa história de soluto ser só líquido não existe. Soluto pode ser líquido, pode ser sólido e pode ser gasoso. Então, as soluções, elas podem ser homogêneas, elas são misturas homogêneas, mas elas podem ser soluções sólidas, soluções líquidas e soluções gasosas, certo? A gente vai observar aqui, uma solução líquida vai ser, por exemplo, soro fisiológico. Soro fisiológico. Outro, água do mar. Outro, álcool. Outro, gasolina. Todos são exemplos de soluções líquidas, ok? Soluções sólidas. No caso, vão ser ligas metálicas. E o que vão ser ligas metálicas, professora? Ligas metálicas, gente, é quando a gente funde um metal no outro. Aí, ligas metálicas pode ser o bronze, pode ser a solda, pode ser o latão, pode ser o ouro 18 quilates, certo? São exemplos de soluções sólidas. E as soluções gasosas vão ser formadas por mistura de gases. Então, essas misturas de gases vão formar as soluções gasosas. Só uma coisa importante sobre o soluto e o solvente, na grande maioria das vezes, o solvente utilizado vai ser a água. Isso não quer dizer que toda vez vai ser a água, mas na grande maioria das vezes vai ser a água. Gente, por hoje terminamos, certo? Um beijo no coração, um abraço carinhoso, estudem direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi o nosso primeiro vídeo. E aí curtam, compartilhem, deixem seus comentários, deixem sua like, depois digam para mim se gostaram do vídeo, se eu devo continuar ou não. Beijão, forte abraço e até outro dia, até outro vídeo.